Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Agora eu posso tirar. Prazer estar nessa noite ministrando a palavra com vocês, né? E bom ver vocês também. Que Deus abençoe a todos. Espero que daqui para frente só multiplique, só cresça, encha a galeria, transborde lá fora, depois que puder, claro, né? Por enquanto, 55 pessoas. Amém. Queridos, pegue na sua mão a sua Bíblia aí. Vamos ler a palavra de Deus. Como diz o pastor, quem trouxe a fé hoje aí? O povo do Glória a Deus veio também, né? Do Aleluia. Tá todo mundo aí, né? Se puder aumentar o retorno para mim, Mateus. Obrigado. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos combinar esse silêncio assim, é uma oportunidade de você dar glória a Deus e aleluia aí, amém? Quanto mais glória a Deus e aleluia de máscara você der aí, mais da glória de Deus vem sobre a sua vida, amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quem achou, diz achei. Eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pode abaixar um pouquinho, Matheus. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Eu vou ler em outra versão para vocês aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem crê nessa palavra se assente dando glória a Deus e aleluia aí. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ministrar nessa noite, falar de 3 chaves importantes, simples, mas de muito importante. Pode se sentar, por favor. Você deve não só ouvir essas 3 chaves, mas essas 3 chaves precisam trazer em você um posicionamento. E esse posicionamento trará resultados para a glória de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Mas antes eu preciso te contextualizar, eu preciso te preparar para você entender o que eu quero ministrar nessa noite para a sua vida. A Bíblia é repleto de versículos dizendo assim, olha, seja forte, não temas, eu estou contigo, seja forte e corajoso. Quando a gente fala assim, a gente já lembra logo de Josué, não é isso mesmo? A Bíblia vai nos mostrar que quando Moisés, ele morre e é levado pelo Senhor, Josué assume e Deus, as primeiras palavras de Deus para ele é, seja forte e corajoso. E a gente gosta dessa parte de ser forte e corajoso. Mas logo depois disso, Deus vai dar uma instrução importantíssima para Josué. Ele vai dizer, olha, medita na lei de dia e de noite. Em outras palavras, medita na minha palavra de dia e de noite. E não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué, Josué, seja forte e corajoso para se posicionar de acordo com a minha palavra e vencer. Olhe para mim, queridos. Mas o mundo, ele sempre vai ditar algo que vai contra os princípios da palavra de Deus. O mundo, ele sempre vai odiar tudo que a palavra de Deus ensina, ele vai sempre inclinar para o outro lado. E nós nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo, e em nós existe uma natureza terrena. E o que a gente precisa entender nessa noite é que a nossa natureza terrena automaticamente já inclina para as vontades do mundo. E o que nós precisamos é nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, para sermos fortes e corajosos. Será que nós temos pessoas que são fortes e corajosas, que em meio à pandemia estão dispostas a manter-se posicionados na palavra de Deus aqui? Diga amém. Mas o que o mundo diz sobre ser forte? Aí, se você pensar um pouquinho, você vai assimilar. O mundo fala que quem é forte é aquele que não depende de ninguém. Enquanto a palavra em Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz que bendito é o homem que confia no Senhor. Aí o mundo vai dizer que ser forte é quem é guiado por aquilo que ele julga ser certo.
Aí a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados e são filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Aí o mundo vai dizer que ser forte é aquele que alcança um nível de autoridade, é aquele que alcança um nível de poder para ser servido. Enquanto a palavra de Deus ensina em Mateus capítulo 20, a partir do 26, que quem quiser ser o mais importante deve ser aquele que serve. Percebam como o mundo tenta posicionar os filhos de Deus de forma contrária à palavra de Deus. E eu quero trazer essas 3 chaves para você, para prosperarmos, para não só prosperarmos financeiramente, mas prosperarmos em estarmos mais íntimos de Deus, que é a coisa mais importante que precisamos ter. Diante dessa pandemia, diante dos problemas, o que precisamos é confiar no Senhor, é acreditar na palavra dEle e saber que existe um Deus que nunca perdeu o controle de nada, amém? A igreja está aqui comigo? Então essas 3 chaves, diga comigo: confiar no Senhor, ser guiado pelo Espírito e servir. Vamos dizer de novo: confiar no Senhor, ser guiado pelo Espírito e servir. Eu preciso que você guarde isso no seu coração, porque o que eu vou falar daqui para frente tem a ver com essas 3 chaves sobre gerar um posicionamento em você. Como eu disse, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Mas nós não somos desse mundo, queridos. O barco pode estar no mar, mas o barco não é mar. Assim como nós não somos desse mundo, você é filho de Deus. Você pode passar por lutas, por problemas, mas você tem a garantia da vitória de um Pai Celestial, um Deus poderoso que olha para você e diz: és meu filho amado. Mas o problema é que nós precisamos perceber que praticamente em todas as situações o mundo vai tentar tirar você desse posicionamento. A pandemia, os problemas financeiros, os problemas do mundo, aqueles que são contra a palavra de Deus, tudo vai inclinar para tirar você do foco da palavra de Deus, do que a Bíblia diz sobre você. Preste atenção, na alegria, quando você está na alegria, tem gente que acha que desvia do foco só quando está triste. Não. Na alegria, preste atenção, na pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas ficaram pobres, mas na pandemia muitas pessoas enriqueceram, muitas pessoas ficaram milionárias. Então não depende só do estado do sentimento, depende de um posicionamento naquilo que você crê. E na alegria, muitas vezes você também é tirado do foco. É tirado do foco da palavra de Deus. Como? Na alegria nós esquecemos em todas as situações do reino de Deus. Na prosperidade nós esquecemos da gratidão, nós esquecemos da fidelidade, nós esquecemos do amor ao próximo, porque está tudo bem. Aí a gente vai desfrutar. Ah, mas Bruno, quem não está alegre nessa situação? Beleza, nós estamos na tristeza então. Na tristeza, o mundo vai inclinar você a esquecer da nossa esperança eterna. O mundo vai inclinar você a esquecer de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Tudo isso vai acontecer. Na luta, quando você passa pela luta, queridos, nós esquecemos muitas vezes que temos um Deus que não perde o controle, que não dorme, que olha para você 24 horas por dia e que tem um nome mais poderoso do universo. Se você está na alegria, se você está vencendo na pandemia, se você tem emprego, você está crescendo, a sua natureza vai inclinar você a esquecer de Deus, de ser grato e esquecer do seu próximo. Se você está na tristeza, se você está triste, a sua natureza vai inclinar você a perder a esperança, a se concentrar naquilo que te faz sofrer, aquilo que está te fazendo chorar, fazer você baixar a cabeça, perder a esperança e até parar. Se você está na luta, na prova, a sua natureza terrena vai te inclinar a fechar os olhos, a buscar soluções só lá fora, na internet, seja onde for, quando estão passando a noite aí buscando soluções na internet. Vai fazer você desanimar, perder a fé, olhar o problema e fugir dele. Tudo isso pode acontecer, porque o mundo quer fazer você
parar, o mundo quer fazer você desviar do foco. Mas a nossa esperança não está nesse mundo, está nessas 3 chaves. Diga comigo: confiar no Senhor, ser guiado pelo Espírito e servir. A minha pergunta para a igreja hoje: você está aqui hoje, glória a Deus, mas qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido o posicionamento da sua vida hoje? Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu amo pegar o significado das palavras. E eu fui no professor Google, peguei o significado da palavra posicionamento. E o significado da palavra posicionamento tem a ver com ato, isso é, atitude. A pastora Débora, a irmã da pastora Zenete, ela tem uma frase que eu gosto demais, ela fala assim: atitude é a caneta que eu vou usar para escrever a minha história. Guarde isso, atitude é a caneta que eu vou usar para escrever a minha história. Então posicionamento é atitude de se posicionar, isso é o Google, de se colocar numa posição à disposição. Deixa eu te explicar, você está à disposição significa que você está passando por uma luta, mas você está disposto a vencer e a sair. Você pode estar triste, mas você está disposto num posicionamento a vencer. Eu vou melhorar para você. Você está passando por uma luta, mas você está disposto a ser forte e corajoso e entregar a sua vida para Jesus e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é posicionamento. Posicionamento é ponto de vista, guarde isso, ponto de vista de alguém que possui em relação a um assunto específico. Aí a minha pergunta é: o que você entende com relação àquilo que você está passando hoje? O que você tem buscado entender com relação à luta, ao problema que você tem passado ou à alegria que você tem passado? Porque quando nós estamos passando por uma situação e não entendemos o que estamos passando, nós esquecemos daquele que nos criou e para onde Ele quer nos levar. Quando nós passamos por uma situação complicada e não entendemos o que a palavra diz a respeito dessas coisas, nós vamos nos tornar fracos, vamos tornar-nos escravos daquilo que a gente está passando. O desafio para você hoje é realmente, de fato, se posicionar e, conforme o Google diz, é entender o que você está passando. E se você entende o que você está passando, você vai fazer como Paulo: essa leve e momentânea tribulação só vai trazer peso de glória para a minha vida. A Ele a glória, a Ele a honra para todo sempre. Ele não perde o controle. Isso é se posicionar diante de uma situação. É entender que na alegria eu sei o que eu estou vivendo ali, mas eu sei voltar e ser grato a quem me proporcionou isso. É entender que na tristeza eu sei quem vive e quem está comigo. É entender que na luta eu entendo que eu sirvo a um general que não perde batalhas. Isso é se posicionar diante de uma luta, é se posicionar numa situação complicada. E a pergunta é: como você está se posicionando? Esteja certo de uma coisa, igreja: se você não decidir se posicionar hoje, você estará se posicionando de acordo com a sua natureza terrena. A nossa natureza se inclina às coisas do mundo, mas os filhos de Deus, eles precisam decidir a ser diferente e acreditar naquilo que a palavra está dizendo. E a palavra diz que você é geração eleita, povo exclusivo de Deus, sacerdócio santo. No mundo você pode ter aflição, mas aquele, o nosso irmão mais velho, ele venceu o mundo e agora ele decidiu colocar o Espírito dentro de você, para que você saiba vencer também. Ele está disposto a te dar a vitória, mas o posicionamento vem de você. Você lembra lá de Pedro? João capítulo 21, versículo 3. Pedro e os outros discípulos passaram a noite inteira pescando. Aliás, tentando pescar. Tentaram a noite inteira. Vamos imaginar isso, irmãos. Passam a noite inteira tentando pescar. O objetivo. Não conseguem. Voltam tristes, frustrados. Veja a situação, imagine, de acordo com o texto que eu estou falando. Voltam tristes, cabisbaixos, decepcionados. A natureza terrena se inclina ao quê? Vou para casa, agora eu vou dormir, cansei, fiz de tudo, não deu certo,
perdi a minha noite, vou dormir porque não tem mais o que fazer. Mas de manhã cedo, lembra que a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jesus de manhã está esperando eles, assim como talvez você chorou a noite inteira, mas Jesus não te abandonou, Ele estava ali enxugando as suas lágrimas, para dizer: calma, de manhã está vindo a alegria sobre a sua vida, porque a minha alegria é a sua força. Aí você imagina Pedro vindo, aí ele encontra com Jesus. Aí Jesus diz assim: Pedro, pega a galera aí, volta para lá e lança de novo a rede do lado direito. Agora imagina Pedro, a gente sabe o final da história, porque a gente sabe o final da história, a gente esquece de todo o contexto do cenário. Pedro estava decepcionado, Pedro não estava feliz, ainda mais Pedro, né? Pedro estava nervoso, chateado, não conseguiu fazer o que ele já fazia há muito tempo. Tinha dado errado, ele tinha perdido a noite dele com os outros discípulos ali, para ele já era o fim, estava na hora de ir embora. E agora Jesus diz: volta lá e faz de novo do jeito que eu estou falando. O que mudou aqui, irmãos? Pedro estava diante de uma decisão e de um posicionamento. Ou ele inclinava para as coisas do mundo, ia dormir frustrado, decepcionado. Ele olhava ao seu redor e dizia: não tem peixe, não tem peixe, deu tudo errado, eu vou embora. Essa é a inclinação. Mas ele estava agora diante da palavra de Jesus, que era um outro posicionamento. A pergunta para a igreja é: qual posicionamento você tem escolhido diante da frustração, diante da decepção, diante do desafio da sua fé? Pedro então pega com os discípulos, vai até o mar, e você sabe o que acontece. Ele pesca, e a pesca é tão próspera que eles não conseguem colocar dentro do barco. Aleluia, glória a Deus, porque aconteceu isso. Mas o que houve de diferente? Qual é a diferença de Pedro para muitos de nós, irmãos? Pedro, ele se posicionou, não inclinado às coisas externas, mas ele se posicionou diante da palavra daquele que reina e vive. E deixa eu te dar uma boa notícia, queridos: o mesmo que liberou a palavra sobre a vida de Pedro é o mesmo que deixou 66 livros, 1189 versículos para dizer: eu sou contigo. Várias promessas para a sua vida. Sobre a palavra dele você pode caminhar, você pode aumentar a sua fé e dizer: nada vai me parar. Aleluia. Confiar no Senhor. Diga comigo: confiar no Senhor, ser guiado pelo Espírito e servir. Jeremias capítulo 29 versículo 11. Vou repetir para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Posso ouvir um amém? Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano a vocês. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora, vamos contextualizar. Se você ler Jeremias capítulo 29, você vai perceber que o povo, ele estava cativo, eles estavam escravos. Vamos contextualizar esse cenário. Ele estava escravo na Babilônia. Jeremias escreve uma carta e manda para eles, porque estava havendo falsos profetas lá na Babilônia, se passando por profetas de Deus. Jeremias escreve a carta e manda para eles. Na carta de Jeremias, porque a gente ama esse versículo, mas na carta de Jeremias, além de orientá-los a não ouvir os falsos profetas, vai comigo, contextualizar, eles estão escravos, presos lá. Jeremias fala o seguinte: ei, mulheres podem gerar filhos, ei, pode voltar a trabalhar, pode fazer tudo, ei, vocês vão ficar 70 anos escravos, mas depois disso, fique tranquilo, porque vai vir o cumprimento da promessa de Deus. Vai passar o tempo, mas as palavras de Deus vão se cumprir na sua vida. Aí a minha pergunta é: qual foi o posicionamento do povo? E se eu dissesse para você que a pandemia vai durar 70 anos, qual seria o seu posicionamento? Perceba que não tem a ver com condições sentimentais, não tem a ver com condições que você está passando agora, tem a ver com um posicionamento naquilo que é eterno.
E aí Jeremias libera uma palavra de Deus dizendo assim: ei, vocês podem estar escravizados, vocês podem estar aí pensando em desistir, mas ei, fique tranquilo, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Calma, essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Calma, não é o mundo que dita o seu futuro, não é o mundo que está dizendo, não é uma pandemia que vai te parar. Calma, aumente a sua fé, porque os planos de Deus não podem ser frustrados por coisas terrestres. Aliás, ele não pode ser frustrado por ninguém. Se prepare, porque está vindo o novo de Deus na sua vida aí. Quem crê nessa palavra aí, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Tem crente aqui pentecostal para dar um glória a Deus comigo aí? Deus está nesse lugar, irmãos. Vejo Deus ressuscitando sonhos, Deus colocando planos novos na sua vida, abrindo a sua visão espiritual, entendendo que maior é Ele na sua vida. Tudo depende do seu posicionamento, tudo depende daquilo que você acredita. Como tem sido a sua vida diante da palavra de Deus? Eu é que sei que tenho pensamento sobre vós. Não se engane, pensamentos de paz, para fazer você prosperar, sua família vencer. Olha aqui para mim. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quando Jeremias liberou essa palavra lá, não foi todo mundo que se posicionou. O desafio para você hoje é acreditar naquilo que já está escrito ao seu respeito. O mundo vai tentar inclinar você a perder, a cair, a desistir, a parar. Mas Deus está falando: ei, não temas, eu sou contigo. Está na hora de se posicionar. A gente está aqui reunido já é uma vitória, mas vitória maior é você conseguir trazer aquele que estava perdido e dizer: eu acredito em um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais na sua vida. Muitos daqueles não se posicionaram, e hoje você tem a sua escolha de se posicionar diante da palavra de Deus, diante de um futuro, de uma esperança que está em Deus ao seu respeito, ou permitir que a carne, a terra incline e frustre você. Qual decisão você tem escolhido? Eu imagino aquele povo judeu ali pensando: ei, será que nunca mais a gente vai conseguir adorar a Deus lá em Israel, lá em Jerusalém? Será que nunca mais a gente vai conseguir? Sabe, muitos cristãos pensando assim também: ei, a adoração de Deus vai acima de qualquer coisa. Você adora a Deus com louvor, você adora a Deus com palavras, mas a sua vida precisa ser uma vida de adoração ao Senhor. Se posicione em adoração ao Senhor. Está passando luta, louve ao Senhor. Está passando por problema, está sofrendo, louve ao Senhor, adore ao Senhor. E levante a sua mão direita, e eu profetizo nessa noite que enquanto você adora a Deus, os grilhões estão sendo quebrados, Satanás está batendo em retirada, cura está sendo liberada sobre a sua família, em nome de Jesus. E aquelas pessoas pensando: eu já perdi a esperança. Aí o irmãozinho lá, o judeu, conversando com o outro, falando: eu já cansei disso aí, para mim não dá mais não. Agora eu esperava a vacina, torcer para dar certo e pronto, vamos ver. Eu não acredito, 70 anos, não vai dar. Posicionamento terreno. Aí o outro do lado está falando: não fala isso não, já já Deus vai libertar a gente. Aí vem a carta de Jeremias falando: ei, é Deus que tem um futuro e uma esperança para você. Ei, Deus está me mostrando, eu vou falar. Para de ficar dando ouvido àquelas pessoas negativas, falando para você: acabou, esse negócio aí vai dar errado, isso aqui não faz. Ei, levanta a sua cabeça, porque quem determinou a sua vitória não é homem para mentir, é o próprio Deus que está dizendo: vá, seja forte e corajoso, se posicione diante da palavra. Confiar no Senhor. Salmos capítulo
40, versículo 5 vai dizer: olha, muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos, guarde isso, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que posso contar. Eu vou te explicar, se você não entendeu, eu vou revelar para você. Deus não tem um pensamento ao seu respeito, Ele tem um projeto inteiro, não dá para contar, irmãos. Então somente se você se posicionar de acordo com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, se prepare, porque não tem pandemia que te pare. O que vai te parar é só o céu, quando Ele dizer: servo bom e fiel, entra no meu reino. Ali começa uma nova jornada em nossas vidas. Deus tem inúmeros pensamentos. Deus tem inúmeros pensamentos. Salmo 139, versículo 16. Ele tem uma história linda escrita para você já. O que você tem que fazer é se posicionar e viver conforme a vontade dEle. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Não permita que a sua natureza terrena se incline ao contrário da palavra. Você não é qualquer um nesse mundo, queridos. Você não está aqui por um acaso. Tem pessoas olhando para você. A criação lá fora geme e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Será que nós temos filhos de Deus aqui nessa noite para se manifestar? Deus está dizendo: calma, essa luta vai passar, essa tristeza vai passar. Eu tenho um futuro para você. Saia daqui, a minha oração é que você saia daqui com a esperança no coração, entendendo que o futuro está nas mãos do nosso Criador. E quando te pergunto, olha que coisa linda, Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida, sobre se posicionar. Se você entendeu o que eu disse, o que significa posicionar? Ponto de vista que alguém possui em relação a um assunto específico. Então, a partir de hoje, quando perguntarem para você lá fora, ou quando vier o problema, quando vierem os desafios, você vai dizer assim: eu conheço isso aqui, eu conheço esse contexto, porque eu já me posicionei. Problema, sai em nome de Jesus. Doença, sai em nome de Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que em breve Ele vai se levantar. Meu Deus, tem alguém aqui para dar um glória a Deus e confirmar essa palavra em nome de Jesus? Se você conhece o seu Criador, se você se posiciona em relação à palavra, você sabe o que você está passando e sabe como vencer. Jesus, quando Ele esteve na terra, e eu já vou caminhando para o final dessa palavra, quando Ele esteve na terra, Ele nos ensinou sobre o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16. Ele vai dizer: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro conselheiro ou consolador. Essa palavra vem do grego chamado parácletos, que significa aquele que sempre estará ao lado para ajudar. Ser guiado pelo Espírito Santo é entender que a dor pode vir, o problema pode vir, mas se você se posicionar, você vai entender que você não está só. Sempre haverá alguém perto de você para te abraçar e dizer: calma, eu estou contigo, você vai vencer. O Espírito Santo é aquele que pega as suas orações e leva até a Deus. Às vezes a gente passa por tantos problemas que a gente não consegue nem abrir a boca para orar. Muitas vezes não é porque a gente não quer, é porque a gente não consegue. Mas quem disse que orações são apenas palavras? Às vezes o gemido, às vezes aquela entrega diante do Senhor, dizendo: eu dependo de Ti, Senhor, já é o suficiente para o Espírito Santo fazer algo lindo na sua vida. Já é o suficiente para Ele colher toda a sua dor, colher tudo que você precisa e levar a Deus e dizer: Pai, tem um filho seu sofrendo, tem um filho lá embaixo, roga por ele. Aí Deus fala: peraí, eu não coloquei ele na terra para sofrer, vamos lá abençoar, vamos lá abraçar, e se tiver que chorar, nós vamos chorar junto, mas se tiver que vencer, nós vamos vencer junto. Queridos, eu quero que você entenda que você não está só. O Espírito Santo, Ele está contigo.
E é por isso, queridos, que 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo vai escrever, e agora vai fazer sentido para você. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Irmãos, guarde isso no seu coração. Quando você está fraco, quando você está caído, se você está diante da palavra de Deus, você se torna forte, porque o seu posicionamento é alinhado com os céus através do Espírito Santo de Deus. Confiar no Senhor, ser guiado pelo Espírito e servir. Nada disso que eu ministrei aqui fará sentido se você não estiver disposto a olhar o seu próximo, a olhar aquele que está perto de você, a usar a empatia e entender a dor e compreender aquele que está próximo de você. Não adianta você ser cheio do Espírito Santo e não entender que aquele que está perto de você precisa ver na sua vida o Espírito Santo. Entender a dor do próximo é se posicionar como Jesus e ter a atitude de ajudar, seja com palavras, seja com exemplos, ou seja com aquilo que você tem. E eu termino essa palavra dizendo: se você confia no Senhor, como eu disse, e é guiado pelo Espírito Santo, tenha certeza que por mais luta que você passe, você sempre terá algo para oferecer para aquele que está perto de você. Feche os seus olhos, aliás, fique de pé. Pai, a tua palavra foi ministrada. Senhor, o teu povo, ele está na tua casa. Alegria em vê-lo, estarmos aqui. Mas Deus, quantos precisam de uma palavra, quantos precisam da tua mão, Senhor, lá na casa, naquele parente, no emprego, na área financeira. Senhor, no nome de Jesus, eu quero liberar algo sobrenatural sobre a vida do teu povo. Deus, nós liberamos cura aqui agora, em nome de Jesus. Deus, passa com as tuas mãos agora. Vai curando, Jesus. Seja dor externa ou seja dor interna, seja quem está aqui ou seja parente que está em casa. Deus, eu tenho fé para isso. E desse altar está transportando o poder de Deus. Desse altar está derramando a glória de Deus. Deus, inunda a tua igreja. Deus, libera sinais agora dos céus sobre a tua igreja, para mostrar que o Senhor está aqui, para mostrar que o Senhor está conosco. Deus, nós não precisamos, nós cremos no Senhor independente disso, mas nós pedimos agora, Deus, mostra o teu sobrenatural nessa igreja, que possamos ver testemunhos a partir de hoje, que possamos ouvir testemunhos, que o teu povo em nome de Jesus se posicione, e aquele que posicionar, eu profetizo, viverá coisas grandes, viverá coisas sobrenaturais. Aquele que confiar no Senhor romperá, viverá para a glória de Deus. Aquele que for guiado pelo Espírito Santo e aquele que servir terá recompensas dos céus em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe. Levante as suas mãos, aplauda Jesus.